Olá, meu povo, eu sou Cris Lauch, a sua nutri preferida, te ensino a emagrecer e manter o seu peso sem efeito sanfona. Então já aproveita, dá 2 cliques aqui no botão de like e não esquece de se inscrever nesse canal para mais dicas como essa aqui. Hoje esse vídeo vai ser diferente porque eu tô no supermercado e reuni algumas dúvidas que vocês me perguntaram sobre produtos que a gente coloca no nosso dia a dia, se é saudável ou não. E hoje eu vou pegar cada produto aqui no supermercado que vocês escolheram e a gente vai discutir sobre eles. Então, primeiro eu tô indo pegar o Yakult que deixaram na minha caixinha e a gente vai discutir sobre ele. Então, deixa eu achar aqui, que hoje essa live vai ser didática. E aí, eu vou falar se é bom ou não, se vale a pena você gastar seu dinheiro com isso ou não. Então, vamos lá. O Yakult, deixa eu pegar ele aqui. Yakult. Ó, se a gente for olhar a composição dele, eu vou virar aqui. Ó, a gente tem aqui que ele tem probiótico, né? Mas o que que acontece? Ele não tem só o probiótico, ele também tem outras coisas. Cadê a lista de ingredientes dele? Olha só, pra vocês verem como nem tá fácil de achar a lista de ingredientes nesse produto. Ó, nem tô achando. Então você precisa ficar muito atento a isso. Aonde que tá a lista de ingredientes do produto? Ó, vamos ver aqui. Vocês acreditam que não tem a lista de ingredientes nesse Yakult? Deixa eu ver aqui em outros, tá mais fácil. Aqui, ó. Esse aqui é o 40. A diferença do Yakult normal pro Yakult 40 é que ele tem mais bactérias boas, que é o que a gente chama de lactobacilo. Mas se a gente olhar aqui na composição dele, ele é feito de leite desnatado, reconstituído com xarope de maltitol, que é açúcar, polidextrose, glicose, fermento lácteo, que também é açúcar, e estabilizante. Então, olha o quanto de açúcar que tem nesse produto aqui. Se a gente for pensar no benefício que é com relação à microbiota intestinal, o que vai causar no seu intestino, tem muito mais açúcar do que bactéria boa. Então, olha só o preço, é R$10,19. Será que vale a pena você comprar se você for pensar na questão do seu intestino? Porque é um produto que tem muito açúcar e custa caro. Então, ao invés de comprar o Yakult, a gente poderia comprar um iogurte que também vai ter essas bactérias. Opa, tô até guardando no lugar errado aqui. Também vai ter essas bactérias e não vai ter essa quantidade de açúcar. Isso a gente consegue perceber nos dois, tanto no Yakult normal como no Yakult 40. E a diferença desse desnatado é só a questão do leite, que é desnatado, mas a composição do produto em si, ela também é igual, tá? Então, recomendo o Yakult, não por conta do açúcar, daria pra gente substituir, por exemplo, por esse iogurte aqui natural, que também vai ter probiótico próprio do leite, e é só 2 ingredientes. A gente tem o leite integral e o leite em pó, então a gente não tem várias coisas aqui, e nem açúcar, por isso que ele não é tão docinho assim. Mas o ideal é que a gente pegue sempre esses iogurtes naturais, como por exemplo esse aqui, ó, que também é natural. A gente pode pensar no meu preferido, que é esse aqui, ó. Então esse é o melhor iogurte quando a gente pensa em questão de saúde. Por quê? Porque ele só tem 2 ingredientes, leite e fermento. E se a gente for olhar a composição dele, não tem nada de açúcar. Então é sempre esse que eu indico pro lanche da tarde, né? Pra você colocar junto com fruta, com aveia, que vai ser uma excelente opção. E aí, se você prefere um pouquinho menos de gordura, você pode usar o leite desnatado. Agora vamos para a próxima pergunta aqui, sobre o próximo alimento, que é o Nescau. Deixa eu até virar a câmera aqui. Vamos procurar o Nescau agora, pra gente discutir sobre ele, que também é um produto mega polêmico quando a gente pensa em questão de saúde, porque tem muito açúcar, enfim, né? Muita gente dá isso pra criança, eu não concordo.
Então a gente vai discutir sobre ele. Deixa eu só achar aqui onde que tá o Nescau, porque esse mercado é grande, até eu fico perdida gravando ainda aqui pra vocês. Mas eu já acho o Nescau. Deixa eu... Mas a gente sempre tem que pensar, né? Na nossa saúde e na questão do açúcar. Você vai começar o seu dia com achocolatado. Ó, vou até pegar um achocolatado aqui, nem vou pegar um Nescau. Ó, só pra mostrar pra vocês. Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas e lecitina de soja. Primeiro ingrediente é o açúcar, nem é o cacau em pó, ou seja, a maior quantidade que tem aqui de produto é açúcar. E além do açúcar, a gente também tem a maltodextrina, que é um outro tipo de açúcar que é permitido aqui no Brasil. Então, acaba sendo um alimento que é puro açúcar. Ó, o achocolatado é puro açúcar. Então a gente tem que tomar cuidado. Imagine você tomando achocolatado todo dia com leite. Tem gente que tem o paladar doce e ainda vai lá e coloca mais açúcar ainda. Então, por isso que é legal a gente sempre olhar o rótulo e saber entender isso que tá aqui. Porque senão a gente é enganado todos os dias e vai colocando as coisas no nosso carrinho, acreditando que tá tudo saudável, que tá tudo bem, que isso não tem problema. E eu vou pegar até um chocolate aqui, que ele é desses que se diz mais saudável, que não tem açúcar, pra gente discutir junto sobre ele. Deixa eu só achar aqui. Vamos ver como é que tá. Só um minuto. O mercado é grande, ó. Então vamos lá. Eu achei o Nescau aqui e a gente já vai falar sobre o outro achocolatado que se diz ser mais saudável. Ó, temos aqui um Nescau. E quando a gente olha a composição dele, eu vou abrir. Ó, também é açúcar. Tem glúten, acaba sendo muito inflamatório para a maioria das pessoas. Tem outro tipo de açúcar que é maltodextrina. Tem minerais ali como ácido, cálcio, bicarbonato de sódio. E também tem algumas vitaminas que foram adicionadas a mais. O que isso significa? Que foram colocadas vitaminas a mais, ali vitamina B6. Aí você pensa, nossa, mas é saudável porque tem vitamina. Mas na verdade não influencia em nada, porque a quantidade de açúcar que tem no produto, além do açúcar e da maltodextrina, acaba sendo prejudicial. E aí também varia a quantidade. Essa quantidade de açúcar que tá falando aqui é em 2 colheres de sopa. Se você é uma pessoa que consome 4, já dobra a quantidade e acaba sendo prejudicial. Então, o Nescau, quando a gente pensa em criança, em fase de crescimento, em saúde, é um péssimo alimento para você colocar todo dia na rotina da pessoa, até mesmo se você é adulto. E se você tem um paladar muito doce, ao invés de começar logo retirando todo o Nescau, se é uma coisa que você gosta, ao invés de 2 colheres de sopa, coloca 1 colher de sopa só. Porque aí você vai estar começando a mostrar para o seu paladar que você tá mudando. E aí a gente pega aqui o light, que tem 27 menos calorias, e eu preciso falar dele aqui também. Gente, olha só, vamos analisar aqui, ó, os ingredientes. Açúcar é o primeiro ingrediente, aí tem cacau em pó, tem soro do leite, tem polidextrose, que é uma fibra, tem ferro e tem vitaminas. Só que, como eu falei pra vocês, não se engane com a quantidade de caloria, porque continua tendo açúcar o produto, ou seja, uma enganação. Você só vai pagar mais caro por um pouquinho menos de caloria, mas ainda continua sendo prejudicial quando a gente pensa em saúde. Então, olha a quantidade de açúcar que tem num produto desse aqui, que não é legal. E aí, o que a gente poderia fazer, né? Porque aqui a Nutri vai te dar opções também. A gente poderia substituir esse Nescau por um cacau em pó. Por quê? Porque não tem açúcar.
Então você poderia usar o cacau em pó em receitas e preparações, e você também poderia usar o cacau em pó lá no seu leite com um pouco açúcar, ou retirar o açúcar da sua vida. É uma excelente opção. E além disso, o cacau em pó ele tem compostos fenólicos que ajudam a reduzir a ansiedade, ajudam também a controlar os seus hormônios. Então vai ser uma opção, além de mais saudável, positiva para o seu corpo. Então eu sugiro que você troque o seu Nescau pelo cacau em pó, tá? E agora vamos ao próximo item da lista que vocês mandaram. Happy 10. E tem aqui também leite desnatado. Vamos para o leite desnatado, que também é um ponto bem importante, que muita gente pensa que o leite desnatado ele é mais saudável, mas quando a gente olha o leite desnatado e o leite semi-desnatado, o leite desnatado ele perdeu toda a proteína, perdeu toda a gordura e não tem mais tanto benefício para o seu corpo. E além disso, o leite ele tem uma molécula que a gente chama de caseína. E a caseína, ela pode ser inflamatória para muitas pessoas, inclusive é para mim. Então eu não sugiro que você consuma caseína no seu dia a dia. Se você é uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, e aí pode ser que você fique inchado, pode ser que você fique retido. Então a gente precisa entender que além da lactose presente no leite, que é inflamatória para muitas pessoas, a gente também tem a caseína. Então, leite é um alimento que eu digo assim que é perigoso, né? Que não é para todo mundo. Mas vamos lá, vamos pegar aqui o leite desnatado. Ó, leite desnatado. Leite desnatado. E vamos olhar a composição dele. Vou virar aqui para vocês verem junto comigo. Então vamos ao leite desnatado. Inclusive tem vídeo aqui nesse perfil falando sobre a diferença dos leites. Ó, o leite desnatado, ele tem leite desnatado e alguns estabilizantes. Então ele não mostra para o consumidor que a diferença dele para o semi-desnatado é que ele foi retirada toda a gordura e a gente também perde nutriente. Então o que eu sugiro para você? Que você consuma o leite semi-desnatado. Por quê? Porque ele ainda vai ter nutrientes que a gente não tem no leite desnatado. E se a gente olhar a composição, o que muda mesmo é só a questão da gordura. Deixa eu achar aqui o rótulo. Vamos ver aqui. Leite pasteurizado, semidesnatado e os mesmos estabilizantes que tem no leite. Então eu sugiro sempre que você consuma o leite semidesnatado pensando na questão de nutriente e gordura, porque ele não tem tanta gordura assim e vale a pena trocar o integral pelo semidesnatado. E se você não tiver nenhum problema com o integral, você também pode consumir o integral na menor quantidade. Mas como eu falei, tem essa questão da caseína que acaba sendo uma molécula inflamatória para muitas pessoas, para mim é, e para muitos pacientes também são. Então, o que você pode fazer? Você pode trocar pelo leite vegetal, que é esse aqui, ó. Vou te dar uma opção de marca bem boa. Essa aqui, ó, que é o leite de castanha, pode ser de nozes, pode ser de amêndoas, que você pode incluir na sua rotina, colocar no seu leite, colocar nas preparações. Ele é um leite mais caro? É um leite mais caro. Tem menos proteína? Também tem menos proteína. Mas eu acho que é uma excelente opção quando a gente pensa em saúde. Justamente porque ele tem a gordura boa da castanha, não tem a caseína do leite. E você precisa parar pra pensar comigo que esse leite, pra ele ficar naquela caixinha ali, ele foi passado por vários processos. Então, tome muito cuidado com o leite, tá? É isso que eu tenho pra dizer. Eu sempre prefiro escolher o leite vegetal, pagar um pouco mais caro, mas ter os benefícios pra minha saúde do que pegar um leite ali que vai ter a caseína e não vai ser legal pra mim, tá? Então, sobre os leites, essas considerações. Agora vamos pro outro alimento que colocaram aqui na lista, que eu tô do lado, que é o panetone. Ai, ai, ai. Ó, então vamos lá. Panetone. Todo mundo adora, né? No Natal, feliz. Vamos à composição do panetone. Então, primeiro ingrediente, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Ou seja, a farinha de trigo normal, onde foi colocada mais ácido fólico, que é a vitamina B9. E aí a gente tem uva passa e tem açúcar, mais frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo,
óleo de milho, extrato de mate, sal, ácidos graxos. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Então, que esse alimento ele é basicamente? Um alimento rico em farinha e açúcar. Então, se você come aqui uma caixinha dessa de panetone, facilmente. E aí, você vai ficar 10, 20 minutos depois com muita fome. Por quê? Porque tem farinha e açúcar. E açúcar, você precisa entender que no seu organismo, ele chama mais açúcar. Então, é um alimento que a gente pode comer de vez em quando, agora na Páscoa. Pensando na questão do glúten, que é inflamatório para todo mundo, como eu sempre falo aqui, a maioria das pessoas, a gente tem que tomar cuidado. Mas é um alimento que você pode consumir de vez em quando? Mas você precisa tomar muito cuidado, porque você vai querer comer mais panetone, você vai querer comer mais açúcar. Uma vez que você coma um pedacinho, você não vai ficar satisfeito, vai querer comer 2, vai querer comer 3. E aí você tem que pensar na sua saúde, né? E aí, de repente, você tá na mesa lá da sua família, tem panetone, e aí tem mais chocotone, aí você come o dos 2, aí vira aquele ciclo vicioso, aí quando vê você já tá cheia, vira aquela bagunça. Então você precisa se controlar com relação a isso, tá? Dá pra gente comer de tudo um pouco? Dá. Mas pensar na quantidade e se esse é realmente um bom alimento pra gente ter sempre na nossa casa. Eu sugiro que você tenha só de vez em quando, não tenha sempre. Vamos pro próximo item aqui da lista que vocês decidiram. Que é o Rap 10. Tá, vamos para o Rap 10. Vamos achar o Rap 10 aqui. Que esse é um alimento que eu até gosto, hein, o Rap 10. Vamos ver se eu acho ele aqui em algum lugar. Vamos ver. Ai, achei. Ai, mas achei a versão sem glúten. Enfim, para os que não comem glúten como eu, a gente tem a versão sem glúten aqui, que eu vou até dar uma analisada. Que é feita com fécula de mandioca. Fécula de mandioca, extrato de soja, amido, linhaça e óleos vegetais, sal e fibra de tapioca. Então ela é bem mais saudável do que a convencional, a versão sem glúten. Só que se a gente olhar, custa R$18, então ela acaba sendo bem mais cara. Mas eu ainda acho que vale a pena, pensando nos benefícios para a saúde. Mas vamos analisar a versão normal também, que eu tenho uma em específico que eu gosto. Vou mostrar para vocês. Vamos achar aqui o Rap 10 sem glúten pra gente discutir sobre ele. Será que tem? Colocaram aqui na lista também flocão. E o flocão, eu acho ele ótimo pra substituir no lugar da tapioca. Muita gente que pensa que tem mais calorias, mas na verdade tem a mesma quantidade do que o pão. Então dá super pra gente incluir na rotina. Eu sempre faço cuscuz de frigideira. E tem uma receita aqui no meu perfil também de um cuscuz de frigideira mais saudável que vocês podem observar. Vamos procurar o flocão, enquanto eu não acho o Rap 10, pra eu mostrar pra você o que tem nesse flocão, pra gente dialogar se é saudável ou não. Deixa eu achar aqui. Deve estar perto da farinha de milho, né? Vamos achar. Fubá, quirerinha. Vamos ver aqui. Achei flocão. Gente, eu adorava comer tapioca de vez em quando, ó. De cuscuz, tapioca de cuscuz é minha receita preferida. Ó, vamos analisar junto o que tem no flocão. Então aqui, ó, só tem farinha de milho, só. E o que isso significa quando a gente vê que tem um ingrediente só? Que é ótimo. A gente tem que buscar produtos onde a gente tem no máximo 2 ingredientes. Não tem conservantes, não tem nada. Tem as bactérias aqui do próprio milho, mas isso não faz mal para a saúde. É só farinha de milho. Então não precisa ter medo desse alimento, porque nem glúten ele tem, tendo em vista que ele foi feito com milho. Então ele é excelente para a nossa saúde. Eu gosto bastante de fazer o flocão. Você pode deixar ele hidratado na água e fazer cuscuz de tapioca, como tem a receita aqui no perfil. Você também pode fazer o cuscuz convencional e comer no lugar do pão, tendo em vista que não tem glúten. Então, olha só que alimento legal e que às vezes muita gente deixa de consumir porque tem medo. Mas na verdade ele quase nem tem ingrediente, só tem um, que é a farinha de milho, tá? Claro que é melhor a gente pensar que comer o milho é melhor,
Mas, pensando na praticidade do dia a dia, esse é um alimento ótimo. É só você deixar ele de molho na água, que faz uma massinha, e você consegue usar em receitas, tá? Gosto bastante do flocão de milho. Vamos guardar ele aqui. E aí, eu não achei o Happy Day, gente. Vamos pro próximo item na lista, que é empanado de frango. Ai, 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 vocês me colocam em cada uma, hein? Vamos lá, um dos piores alimentos que existem. Tô aqui perto das carnes, deve estar por aqui. Isso a gente nem deveria considerar como alimento, né? Deveria considerar como produto alimentício, porque não te nutre, né? É só uma mistura de coisas que não são benéficas pro corpo. Então vamos pegar aqui. Ó, estamos aqui. Ó, steak de frango empanado. Vamos olhar o que tem aqui, ó. Eu não vou olhar sozinha, a gente vai olhar junto. Diferente do que eu falei do cuscuz, olha a quantidade de ingrediente que tem aqui, de conservante que tem aqui nesse empanado. Ó, tá vendo? As letras são pequenininhas, que nem dá pra você ler. Então, o primeiro ingrediente é carne, até aí ok. Depois é carne mecanicamente separada da ave. O que isso significa? Isso significa que eles pegaram todas as partes que não seriam utilizadas da ave, que seria jogado fora, e fizeram isso aqui. Então, o steak, ele é tão baratinho, ele é R$2,15, porque eles pegam a carne que eles não iam mais usar, colocam vários conservantes para ficar como se fosse esse filezinho que todo mundo agora. Aí a gente tem farinha de milho com ferro e ácido fólico, ou seja, a gente tem trigo nisso aqui. E aí a gente tem um monte de bactéria para conservar, a gente tem a pele, a gente tem sal, a gente tem açúcar e a gente tem algumas especiarias que são temperos para disfarçar que isso aqui seria uma carne ruim. Então, olha a aparência disso aqui, sinceramente, né? Eu sei que vocês já estão acostumados a comer isso no seu dia a dia, mas olha a aparência. Você acha que isso aqui é carne? Isso aqui é alimento para você trocar e colocar no seu dia a dia? Um monte de farinha de trigo empanada, um monte de sal, um monte de açúcar e o pior da ave, que eles iam jogar fora e fizeram nesse steak para vender por R$2,15, para a indústria não sair perdendo. E a mesma coisa a gente consegue perceber também com o hambúrguer, né? Porque assim como eu mostrei ali a carne de steak de frango, que é totalmente mecânica, que eles pegaram a parte do frango que não ia usar mais, colocaram um monte de aditivo, de conservante e de trigo, eles fazem isso também com esse mesmo hambúrguer aqui que custa R$2. Então, tanto é que quando você vai comprar um hambúrguer que é mais premium, que é mais gourmet, ele custa mais caro porque ele é feito com carne mesmo. E esse hambúrguer aqui não é carne, né? Vamos até ler junto aqui o que tem nele. Vamos abrir. Ó, a gente tem farinha também nesse hambúrguer, a gente tem gordura hidrogenada, a gente tem as mesmas partes da carne que a empresa ia jogar fora, vai fazer esse hambúrguer aqui. Então, isso aqui e esse empanado de frango é péssimo para sua saúde, por isso que custa barato e é fácil de fazer. A indústria arrumou um meio de pegar tudo aquilo que eles iam jogar fora e fazer você colocar dentro da sua casa. E claro que isso não vai fazer bem pra sua saúde. Se dura anos aqui guardado nessa prateleira, nesse freezer, pra você também não vai fazer bem. Então esse é um alimento que eu não indico que ninguém tenha em casa. E se você quer o seu bem, não coma isso. E não coma nada disso aqui, vou até mostrar pra vocês. Ó, tá vendo esses hot pocket aqui? Tudo cheio de gordura, de alimento industrializado puro, um monte de sal. Se a gente olhar aqui, isso aqui, gente, dura anos nesse pacote. Tá cheio de gordura hidrogenada, porque a gordura é que conserva, então não é legal. Quando coloca mais ketchup, mais conservante, piorou ainda, porque tem mais sal e aí dura mais tempo. Todas essas coisas com requeijão, com açúcar, né, esses burritos, tudo isso é o mesmo processo, tá? É a mesma quantidade de açúcar, é a mesma quantidade de gordura. E você acha que vai facilitar a sua vida, mas na verdade vai ser péssimo para a sua saúde, além de ser rico em caloria. Se a gente for olhar o quanto de caloria tem nesse hot pocket aqui, vamos ver quanto de caloria tem. Ó, uma unidade tem 337 calorias. Sabe o que isso aqui significa? Que dá quase a mesma quantidade do que um arroz com feijão.
Você tá trocando um prato de arroz com feijão cheio de nutriente por uma bomba calórica que tem gordura e um monte de coisa que não é legal pra sua saúde. Então, sinceramente, jamais troque comida de verdade por esses alimentos industrializados com gordura, com sal, com açúcar, que são extremamente calóricos e entopem suas veias, entopem suas artérias, causam diabetes. Então, isso aqui a indústria fez pra ela não perder e pra você ficar sem saúde. E eu tô falando toda a verdade aqui no mercado, as pessoas estão me olhando, mas é justamente pra elas perceberem aquilo que elas estão colocando no carrinho delas, tá? E assim como eu quero que você perceba também, jamais troque a sua comida de verdade por isso que vem embalado em pacotinho que dura anos na geladeira. Então imagine no seu corpo o que não vai fazer. Vamos para o próximo produto, que é... o Rap 10 que faltou, né? Gente, o Rap 10... Eu quero achar um Rap 10 bom pra gente falar sobre ele. Porque o Rap 10, ele também a gente pode substituir pelo pão. Só que qual que é o problema? A maioria deles tem muito glúten e muito açúcar, muita gordura vegetal. Então acaba sendo não legal pro seu metabolismo, se a gente for pensar nisso. Mas eu gosto bastante de pegar a versão quinoa. Não sei se eu vou achar aqui. Acho que não tem nesse mercado. Mas se não tiver, depois eu faço um vídeo só sobre o Rap 10. E aí a gente discute sobre ele. Porque eu sei que é um alimento que as pessoas gostam. E eu indico, mas indico uma versão só. Que eu não tô achando aqui. Acho que pode ser que esteja perto do pão integral. Vamos ver se eu encontro. Bolo, pão, tem um monte aqui, né? Tudo barato, tudo na promoção. Nossa, eu vou pegar minha água. Achei. Ó, temos aqui Rap 10 versão integral. Vamos abrir a composição. Ó, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, se a gente for olhar a primeira farinha, ela é integral. Então, esse aqui é um Rap 10 verdadeiramente integral. Mas ele também tem a outra farinha branca. E tem gordura vegetal, tem sal e cloreto de potássio. Por isso que eu não gosto desse aqui integral e nem desse original aqui, tá? A única versão do Rap 10 que eu indico que você compre porque tem menos gordura e tem menos calorias é a versão quinoa. Não tem aqui nesse mercado, mas você pode procurar na internet e pode procurar também em outros mercados que você vai aí na sua casa. Procure a versão Rap 10 quinoa, porque ela tem bem menos gordura vegetal e é com farinha 100% integral. Então essas duas versões aqui eu não gosto muito, justamente por conta dessa questão da gordura e da mistura de farinhas. Mas eu gosto sim do Rap 10 de quinoa. E até mesmo por ser mais prático. Então você pode fazer um jantar, incluir o Rap 10, colocar ali com ovo, uma fonte de proteína, com carne moída. Você pode substituir o Rap 10 pelo jantar. Mas tem que ser essa versão quinoa, que eu indico porque é mais saudável. Enfim, esses foram os alimentos hoje da nossa lista. E eu vou colocar aqui, que vocês mandaram no Instagram, mas eu vou colocar um plus, já que eu tô aqui perto do pão. Qual marca de pão que eu indico? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Esse pão aqui da Wickbold é o melhor pão, pensando em farinha integral. Ele é o único que é 100% integral. Ó, a gente vai até abrir aqui atrás. Ó, farinha de trigo integral é o primeiro ingrediente. O que isso significa? Significa que é um pão 100% integral. Agora, se a gente pega outro pão, que eu já vou mostrar pra vocês, a gente tem outras farinhas misturadas e também tem uma maior quantidade de açúcar e de sal. Nesse aqui tem também, né? Mas eu acho que ele é um dos melhores, pensando que ele é 100% integral. E eu gosto bastante dessa marca. Todos os pães dele são muito bons. Castanha do Pará e quinoa, esse 100% integral. A única diferença que tem da Wickbold é questão de que um tem castanha, outro tem nozes. Mas no geral é um bom pão. De castanha é bem bom. Agora vamos pegar um outro pão aqui só pra gente analisar. Esse aqui é integral também, ó. Esse é 100% integral? Não, ele tem farinha de trigo integral e farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Glúten, açúcar, farinha de trigo novamente, mais açúcar, mais óleo, mais soja e mais sal. Você tá vendo a quantidade de ingrediente que tem aqui?
e a diferença daquele outro pão que tem bem menos, isso significa que é uma mistura de farinha e que é processado. Então esse aqui não é um pão 100% integral. E assim como esse, todos esses aqui não devem ser, ó, se a gente olhar esse aqui, ó, farinha de trigo integral, gordura vegetal. Esse até é, mas tem gordura vegetal, tem gordura de palma, então tá vendo os outros ingredientes que eles colocam pra conservar? Então isso acaba tirando o benefício do pão. Então é por isso que eu não gosto muito de incluir esse na rotina. Esse aqui da Wild é o que eu considero o melhor de todas essas outras marcas, pensando em benefícios para a saúde e que ele é realmente 100% integral. Os outros, a gente tem essas gorduras, essas coisas que são adicionadas. Então, ó, já dei uma dica de um pão bom, um pão legal para vocês incluírem na rotina. E sempre pensando naquela questão, né? Será que o pão é o melhor alimento? Será que eu não tenho uma intolerância ao glúten? Será que eu não posso, de repente, incluir uma tapioca ou até mesmo o flocão de milho que eu mostrei lá pra vocês? Então, você sempre tem que também se autoanalisar e perceber se o pão é legal pra você. Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao pão, porque eu acho que é um alimento que não sustenta. Então, se você gosta muito de pão, você pode até comer, mas aí você tem que colocar um ovo, você tem que colocar uma fonte de proteína para você ficar mais saciado. Pode ser ovo, pode ser, por exemplo, um queijo mais maturado, como queijo parmesão, ou até mesmo um atum. Mas sempre você tem que acompanhar o pão de alguma coisa para você não ficar com fome e não querer comer 10, 20 minutos depois. Por isso que o pão é um alimento que todo mundo adora, né? Que você tem que ficar comendo um monte para ficar saciado. Então, gente, esse foi a nossa live especial aqui no supermercado. Mostrei um pouquinho das coisas que vocês me perguntaram na caixinha. Até anotei aqui, ó, o papel tá amassado. E eu vou fazer mais dessas, provavelmente. Gostei desse estilo, até porque eu vou mostrando aqui pra vocês o que tem. E faz com que vocês entendam, né, que escolher produto no supermercado é simples. Você precisa sempre escolher aqueles que têm menos ingredientes. Se começou a ter um monte de ingrediente que você não sabe ler, que é nome grego, pode saber, a indústria colocou ali justamente para você não entender. Se tem muito açúcar, se tem muita gordura, não vai fazer bem para sua saúde, vai fazer bem de ficar tempos ali na prateleira. Então, saiba escolher. Essa foi a nossa live de hoje aqui no supermercado. Não esquece de curtir, clicar no botãozinho ali de compartilhar, enviar para 2, 3 amigos que ficam com dúvida com relação ao assunto. E se você tiver alguma dúvida, você também pode comentar aqui embaixo que eu vou adorar responder para você, tá? Obrigada, ótimo dia!